Mas eu tava vendo que um outro sinal da volta de Cristo, e aí eu repito, por favor, se eu estiver falando besteira, me corrija, foi o retorno dos judeus pra Jerusalém, pra terra, né? É, o Aliá. E aí é super recente a Israel como um país Nação. mesmo, né? Como nação. A gente tá falando da década de 40, não é isso? Né? Pós Sim, Segunda 48. Guerra Mundial. 48. Bizarro, Filipão. Então aí começou a ter um retorno dos judeus pra terra. É. Então isso é mais um sinal da volta de Cristo. Um cumprimento profético. Exato. Primeiro, um cumprimento profético que Jesus anunciou em Mateus 24, quando ele fala da figueira. E Jesus ainda fala de 2 etapas, porque Israel foi 2 etapas. Israel não é Israel sem Jerusalém. Você está falando de Jerusalém. Então, quando ele fala da figueira e dos ramos da figueira, ele está falando que a restauração de Israel vai ser em 2 etapas. E foi 1948 como nação e 1967 foi quando reassumiu o comando de Jerusalém. Então, tudo se cumpriu. E o Aliá, que você está falando, se cumpriu literalmente como Isaías, como Jeremias anunciou, de que seria que eles voltariam em asas de prata, em águia de asas de prata. Águia de asas de prata é o que o profeta viu de avião. Exatamente. Como é que ele ia falar avião, a palavra avião? Ele viu uma coisa que voava, que era prateada. Então, era grande como uma águia. Então, tinha asas como de prata. É a mesma coisa quando você pega João e leva João ou Zacarias, quando ele quer descrever uma guerra biológica, ou quando João quer descrever alguma coisa muito à frente, ele vai falar como. É porque é a mesma coisa que você pega uma pessoa, como por exemplo, ali, voltei agora de Angola, né? E lá em Angola nós fomos numa aldeia em que as crianças não têm acesso nenhum. Aquelas crianças, primeiro que não tem acesso à TV, não tem acesso a nenhum tipo de mídia, nada, é no mato. E ali aquelas crianças, quando eles me viram, choraram. Por quê? Porque não tinha tido contato ainda com uma pessoa branca. Né? E eu branca leite. Aí eu era muito diferente. Algumas choraram, outras ficaram assim olhando espantada. Aí me chama de Pula, né? Pula é uma pessoa diferente, branca. E então, se eu tentar explicar para uma criança daquela sobre jogo eletrônico ou sobre qualquer outra coisa, eu vou ter que usar palavras do mundo dela para tentar levar. E a Bíblia é a mesma coisa. Mas essa profecia, aliás, se cumpriu literalmente. Judeus de todas as partes, inclusive, aliás, não é só os que vieram da África, são os que vieram da Rússia, são os que foram do Brasil, dos Estados Unidos. Eu tenho amigos lá que saíram dos Estados Unidos, justamente judeus, e que eles construíram essas peças, amigos meus, para o terceiro templo, né? Peças. E ali, quando eu falei assim, como assim? Por que eles não são judeus convertidos? Porque sempre me perguntam, como é que vai construir o terceiro templo? Vai ter sacrifício? Como que vai ter sacrifício se Jesus já veio? O que as pessoas não entendem é que o terceiro templo não vai ser levantado por judeus que creem no Messias. É por judeus religiosos que estão esperando um Messias homem, um Messias que virá para trazer solução. Então, eu perguntei, como assim? Como é que você deixou tua profissão do dia para a noite, assim, deu vontade? Eu vou para Israel. Deu vontade de abandonar tudo? Ele falou, literalmente, era mais forte do que a gente, era um impulso de ir para Israel, mesmo tendo deixado tudo nos Estados Unidos. Então, esse é o aliá, é um chamado de Deus dos 4 cantos, estava escrito e se cumpriu. Lindo. É incrível. Lindo. Isso é lindo.